Rodrigo, apostos. Calma aí, deixa eu achar meu... Você quer que eu projete ou você projeta? Não, tá aberto aqui. O Rodrigo, eu imaginei que ele fosse querer projetar, porque ele é todo tecnológico. Tá aparecendo? Ainda não. Não? Gracinha. Agora sim. Ô, Tiago, deixa eu te falar uma peculiaridade do Rodrigo, antes dele apresentar. A Vanessa não começa porque tá difícil, hein? Ele, Tiago, foi muito comprometido também, mas ele me deixava doida, porque ele faz tudo na pedagogia, né? Ele faz tudo, ele pega tudo para fazer, né? Ele é todo tecnológico, e aí ele fez o artigo nessas condições, fazendo tudo na pedagogia, ou seja, o Rodrigo é aquele que realmente vivenciou o curso, característica dele. Ô, Vanessa, Oi, Zé. eu não quero atrapalhar aqui o cronograma, mas eu quero falar que parte da culpa disso que você acabou de falar é do coordenador, viu? Ah, um serviço para ele. então, Rodrigo, Tem você já coisa tem que ele ideia. faz por conta própria. Hoje eu estava montando um cronograma para postar no grupo do terceiro ano. Na hora que eu fui olhar no quarto, ele já tinha postado tudo. Eu falei, eu tô pensando em fazer, só que ele fez para o quarto. E eu estava fazendo para o terceiro. Quer dizer, nem quando a gente não pede, ele faz assim mesmo. Ele faz. Ele literalmente vivenciou o curso de pedagogia. Então, as perguntas têm que ser por Eu também te desculpo um pouquinho, desculpa. Ah, eu sabia que vocês estavam pegando o Rodrigo. Vocês estavam roubando o Rodrigo também. Eu imaginei. Rodrigo, boa apresentação, viu? Obrigado. Tá apresentando aí, né? Sim. Eu não estou mais vendo a tela. Bom, boa noite, José Pedro, professor Tiago, professora Fabiana, professora Vanessa e os demais alunos aí que estão nos assistindo hoje. Bom, vamos lá, né? Vou falar para vocês sobre datas comemorativas. O nome do meu artigo é Datas Comemorativas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Perspectivas docentes acerca dessa prática. Eu sou o Rodrigo Federico Greff e a minha orientadora é a professora mestre Vanessa Cristina Trevisto. Bom, a minha pergunta do trabalho é como que o pedagogo trabalha as datas comemorativas que envolvam a religião. Nós vivemos num estado laico, né? Onde devemos aceitar as diversas religiões. Mas será que essa prática realmente aceita nas escolas? O tema do meu trabalho é desenvolver datas comemorativas na perspectiva dos professores. O objetivo do meu artigo é verificar e analisar o trabalho dos professores em relação a essas datas do calendário escolar. A metodologia do meu trabalho é uma pesquisa de campo, organizada por meio de formulários de perguntas ligadas ao dia a dia do professor, em relação a essas datas comemorativas no ensino fundamental 1. Bom, a justificativa do meu trabalho, pressuposto do papel da escola, que é compreender essas mudanças sociais, conectadas aos conhecimentos do mundo e proporcionar sempre uma reflexão da sua prática, sempre refletindo tradições, significa propor um olhar de valorização aos aspectos históricos e culturais da nossa sociedade. Comumente na escola, comemoram as datas festivas tendo em vista tradições arregadas à cultura e menções sugeridas por documentos oficiais, como as diretrizes da educação brasileira. Assim, como que o pedagogo vai trabalhar essas datas comemorativas de modo cultural, sem o distanciamento de envolver a religião, possibilitando ao aluno uma possibilidade de reflexão
Bom, o meu artigo está estruturado dessa seguinte maneira. Primeiro a introdução, depois o referencial teórico, como se trabalhar, análise das respostas, né? Foi uma pesquisa de campo, e a conclusão final. A primeira referencial que eu trago é da Aranha. Ela traz assim, ó, esses eventos deixam transparecer as estruturas históricas e sociais, que na escola vem apresentar como sobrevivência do passado e no presente. É, na verdade, contemporâneas. Estrutura de visão de mundo e da cultura brasileira. Depois eu trago uma referência de Barbosa e de Rom. É preciso compor o currículo com a necessidade que nós, os adultos, acreditamos ser apresentada pela criança, obter por meio de observações, das brincadeiras e de manifestações não verbais, assim escuta de suas falas, das quais emergem os integrantes imediatos. E depois, não menos importante, né, a BNCC, que fala que o currículo da educação exige refletir a essa prática educativa. Será privilegiado com a experiência do conhecimento para a criança. Que esse conhecimento, né, seja uma formação mais humana, conseguida dentre tantas possibilidades, pelo exercício da resolução de conflitos e descobertas, pela educação ética e política e estética. Bom, a metodologia. A metodologia foi passada, submetida pelo Comitê de Ética, né, da Unifafib. Ela entrevistou 5 professores que dão aula do primeiro ano ao 5º ano do ensino fundamental. A mesma contempla 5 perguntas. O questionário foi respondido de forma virtual, diante do contexto do Covid, né, que estamos vivendo, e os professores ficaram à vontade para responder de acordo com o que eles acreditavam. Bom, os resultados. O resultado da minha pesquisa, ele vem de 4 aspectos: do referencial teórico, da religião, da formação dos professores e da prática e da rotina de trabalho. A primeira pergunta que eu fiz para os professores é referente à formação. Então, vemos aí no gráfico que de todos os 5 professores que eu entrevistei, a grande maioria, ou seja, 80% dos entrevistados, tem mais de 16 anos na área de educação. A segunda pergunta que eu fiz é referente à religião. 60% dos meus entrevistados é de religião católica e 40% da religião espírita. Aí, referente à prática, você pensa que é importante trabalhar as datas comemorativas na escola? 100% dos meus entrevistados responderam que sim, que é importante. E todos falam que tem que ser uma prática significativa. Eu não posso simplesmente trabalhar uma data, sendo que não tem um significado para o aluno. Referente também à prática. Como é feita a abordagem para o professor em relação a essas datas? A P3, que é assim identificada a terceira pessoa pelo sigilo, ela faz uma abordagem de forma lúdica. Assim, a criança se mantém atenta e motivada ao final do trabalho. Então, volta no que eu falei, né? Que a atividade ela tem que fazer significado para a criança, não simplesmente passar porque faz parte do currículo. A outra pergunta. Você percebe que existe influência religiosa na comemoração dessas datas? Sim ou não? E por quê? Bom, teve algumas divergências, né? Alguns falaram que sim, como exemplo a Páscoa, também
o mês de junho, né? As datas do calendário de junho tem muito a ver com a religião católica. 2 pessoas falaram que não, pois a escola é laica. Uma pessoa falou que a família tem a liberdade da escolha, basta o professor saber conduzir essa questão religiosa. Então, ela falou que não atrapalha. Eu passei. Existe no calendário oficial brasileiro ou municipal diversas datas que envolvam religião, desculpa. Como padroeiro, você é a favor dessas datas? Todos os entrevistados, independente da religião, falaram que são a favor dessas religiões. Destaca a resposta da P1, que fala que deve se incluir no calendário outros deuses, né, das outras religiões. E a P4, porque independente da religião, é algo cultural, faz parte da nossa cultura histórica. Então, traz aí o resgate histórico, né? E as minhas conclusões finais, por fim, pode-se concluir que uma abordagem das datas comemorativas na perspectiva sociocultural é indispensável para a formação do educando, com suporte da humanização, que considera a diversidade fundante da cultura brasileira. Então, aí é de extrema importância, né, que a gente trabalhe essas datas comemorativas, mas com um significado, não uma coisa simplesmente jogada. Vou trabalhar a Páscoa só para comercialização do ovo de Páscoa. Não, eu tenho que fazer um sentido. Por mais que eu não seja da religião católica, né, que é a maior parte da religião do Brasil, eu tenho que trabalhar outras datas. Bom, aqui eu trago as minhas referências. A BNCC, Aranha, Barbosa, parâmetros curriculares, Saviani, Souza, Valen, Dub. Obrigado. E acho que é isso. Desculpa aí o nervosismo. Está aberto para sugestões e perguntas. Ô, Rodrigo, meus parabéns. Não dizer que eu sempre falei, eu falei num outro evento, eu volto a falar aqui também nesse dia especial para você. Você foi alguém que, assim, a gente pôde acompanhar, foi um dos alunos que mais evoluíram, né, assim, no sentido de engajamento do curso, além de tudo, né, mas sobretudo no que diz respeito aí o engajamento, né, a participação, ao abraçar do curso, o desenvolvimento do trabalho, assim, do seu percurso aqui. Eu acho que no desenvolvimento do seu trabalho deve ter sido assim também. O que eu digo sobre o seu trabalho? Vamos lá. Gostei do tema, achei relevante, diferente também daquilo que, pelo menos nos últimos tempos, eu estou presenciando nos projetos de pesquisa. Que mais que a gente tem? A questão de dizer que você cumpriu aí, como que eu posso falar assim, seu papel quanto a um elaborador, né, de um trabalho científico. No entanto, a gente tem algumas questões que a gente precisa pontuar aqui para que o seu trabalho possa ainda, não pensar aí vamos falar assim, num refinamento, né, para estar colhido do ponto de vista científico, sobretudo, né, mesmo você tendo cumprido. O que eu estou dizendo, né? E parabenizar também a Vanessa, não é? Eu sei o tema, eu sei que foi sua ideia, mas com uma conversa com a Vanessa, isso ficou mais, né? Era mais ou menos esse lado, você todo preocupado no começo, na época do projeto de pesquisa,
e aí conversou com a Vanessa, quem que seria a pessoa ideal, né? Lembra que você perguntou? Também. Eu falei assim, isso parece a cara da Vanessa. Eu falei assim, polêmica com a Vanessa. Eu falei assim, nossa, eu tô lembrando a Vanessa, a perspectiva. Vanessa, eu joguei aí a responsabilidade para cima de você, na ocasião. André, que não... ela falou, Thiago, eu cansei de você contar, vou tornar público isso, bem rápido, né? De falar que, o trabalho tem a sua cara. Eu que, às vezes, encaminho os trabalhos sem querer querendo. E aí, Rodrigo, o que eu vejo? Tem umas questões científicas de normas da BNT, que eu deixei indicativo aqui, as marcas da primeira pessoa do singular, que não são de trabalhos, por exemplo, científicos, como aquela ideia do minha, né? A minha experiência. Então, isso tudo a gente você pode alterar e a gente pode conversar. Meu estágio, né? Então, por exemplo, fala do estágio, Então, mas são questões de linguagem mesmo, tá? Fique tranquilo, eu sinalizei em vermelho. Depois a gente pode conversar sobre isso. Vamos lá. Com relação à metodologia, eu verifiquei aqui que você, antes de apresentar os participantes, de falar de coleta de dados, tá? O que eu percebi? Você colocou, lá na página 10, tem metodologia. Depois, 4.1, participantes. Eu acho que o começo da sua metodologia, na hora de você passar do projeto para o artigo definitivo, ficou um pouco no tempo futuro. Então, ainda está no tempo do projeto, que é o tempo futuro, e não o tempo presente e passado. Aquilo que está acontecendo ou o que aconteceu, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Dá uma olhada nos tempos verbais, lá na parte 4, da página 10, para apagar as marcas de projeto, que agora é artigo, tá? Mas se você mudar os tempos verbais, como uma ação que está acontecendo ou que aconteceu, beleza. O trabalho está tranquilo. Eu ainda... Tem uma parte que eu te sugeri, bem no finalzinho aí dessa parte da metodologia, você copia e cola lá para análise de dados. Vanessa, é uma parte aqui, depois você vai ver, só uma sugestão, porque eu acho que deve ter acontecido isso mesmo. É bem nas 10 últimas linhas, depois copiar e colar para análise de dados. Mas assim, eu gostei muito da entrevista e da maneira com que você disponibilizou a entrevista. Tá? Eu estou indo por partes aqui, principalmente, foi bem objetiva, né? O trabalho já é um trabalho, né? Um trabalho longo, né? Que exigiu aí. Foi bem, assim, você dividiu legal, não ficou aquela, assim, as tabelas, você falou um pouquinho, pôs uma tabela para ilustrar, falou mais um pouquinho, pôs uma outra tabela para ilustrar, não ficou aquela coisa, assim, por exemplo, de muita informação para tornar o trabalho cansativo, que isso é ótimo, então bacana demais. Até poderia ter colocado um pouco a mais, até se quisesse. Mas eu falo assim, a forma de distribuição da metodologia, isso foi muito bom. E do contrário, as referências, você tem algumas questões também, de título e subtítulo, mas eu sinalizei aqui. Nossa, eu falei, não te fiz pergunta nenhuma, tá? Como sugestão. Eu só tenho uma pergunta, Rodrigo, para você hoje, tá? O que você achou da fala do Saviani, né? É uma fala que está até no artigo do Saviani, eu não sei se ele transcreveu isso para livro também, deixa eu ver a referência aqui, lá na página 7. É só essa pergunta. Na página 7, a gente tem Saviani aqui, 91, um livro, mas eu também vi muito parecido um artigo dele que falava sobre isso. Eu queria a sua opinião dessa fala do Saviani, quando ele diz o seguinte, lá na citaçãozinha da página 7, quando ele diz, deixa eu pegar aqui, tem uma citação grande, na verdade, não é nem, eu coloquei diminutivo aí, mas é uma citação
É uma parte da citação, quando ele diz o seguinte, deixa eu ver. É preciso, pois, ficar claro que as atividades distintivas das semanas acima enumeradas são secundárias e não essenciais à escola. Que ele começa falando, o ano letivo se encerra e estamos diante da seguinte constatação. Fez-se de tudo na escola. Encontrou-se tempo para toda espécie de comemoração. Mas muito pouco tempo foi destinado ao processo de transmissão e assimilação de conhecimentos sistematizados. Isto quer dizer que se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado. É preciso, pois, ficar claro que as atividades distintivas das semanas acima enumeradas são secundárias e não essenciais à escola. E aí, o que você comenta sobre essa frase do Saviani? Tem algumas datas que são trabalhadas na escola que não fazem sentido. Ao meu ver é isso, que tem que ser trabalhada com uma fundamentação, né? Por exemplo, a Páscoa, por que trabalhar a Páscoa só pelo comercial? Tem que fazer um sentido. Eu pintar o rosto da criança, por exemplo, no dia do índio, por que eu vou pintar? Só para falar que a cultura dos índios é pintar o rosto da criança? Eu tenho que fazer um significado, tenho que dar um significado para a data comemorativa. Ao meu entender, é isso. Não simplesmente jogar a data comemorativa lá e pronto. Tenho que fazer, dar uma importância para aquilo. Esclarecido, Rodrigo. Muito bem, assim, parabéns pelo trabalho, pela dedicação, tá? E é assim mesmo. Pode ficar calmo, que tá? Mas ainda nós vamos... Tá? Porque é de praxe isso, né, Vanessa? Tá, beleza. Vamos. E aí, seu Rodrigo? Bem, Tudo certinho? tudo. Tá mais calmo agora? Não desmaiei, tô calmo, não chorei, não desmaiei. É a minha sorte. A minha sorte é que eu não tive que enfrentar o microfone, Zé Pedro. Por quê? Porque microfone pra mim é a morte. Eu falo sem microfone numa boa. Mas enfrentar o microfone... Mas é tão diferente assim. Pô, muito bacana o tema do seu trabalho. Como o Thiago falou, é um tema muito relevante, não é? E, de certa forma, inédito, né? Porque até então ele nunca foi abordado, né? Eu só acho que você poderia, talvez, ter feito eu dando palpite aqui, eu não sou avaliador, né? Mas também não está falando que você está avaliando lá. Fazer uma distinção, né? Porque quando fala de data comemorativa, tem de vários tipos, né? Talvez fazer uma distinção de trabalho, de data religiosa, né? Que tem várias, né? Ao longo do ano, e datas cívicas, né? Porque cada uma recebe um tratamento diferente, né? A data cívica, ela vem dessa tradição militar, né? Remete ainda, talvez, da ditadura, né? E enquanto que a religiosa, como você mesmo falou, né, vem mais da tradição católica, né, que predomina no país. Então, eu acho que é uma coisa interessante, assim, de ser colocado ali. Mas eu fiquei muito curioso de ler o seu trabalho. Posso? Claro, Fabiana. Eu também estou dando um pitaco. Rô, eu adorei, eu já tinha falado que eu gostei muito do seu tema, achei um tema bem atual.
porque, apesar de tantos avanços, a gente vê práticas que ainda colocam como objetivo o trabalho das datas comemorativas, né? Principalmente na educação infantil. Então, complementando aí o que o Zé sugeriu, talvez você fazer também um direcionamento para as etapas, você encontrar resultados diferenciados, porque a educação infantil, muitas das práticas pedagógicas são direcionadas pelas datas comemorativas. E aí, Zé, independente se é cívico ou se é religiosa, é como se o trabalho pedagógico na educação infantil fosse guiado pelas datas. Então, tem até eu já trabalhei essa charge com vocês, uma charge que mostra exatamente isso, né? A criança vem pintada de índio em abril, né? Começa em março. Março a Páscoa, abril o índio, maio dia de trabalho, junho festa junina. Julho não tem festa nenhuma. Agosto aqui em Barretos é festa do peão, mas em geral é o folclore. Setembro é primavera, então você vê esse direcionamento. É que você acabou dando foco para as datas religiosas, né? E eles voltaram e eu estava falando. Mas É bom, Fabiana, é sempre bom contribuir. Eu falei que eu fico falando na hora do intervalo, mas a Fabiana também fica falando, viu? Sai dois, entram dois. É bom diminuir a ansiedade. Vamos lá, então, Rodrigo? Vamos lá. Rodrigo, o professor Tiago fez alguns apontamentos no seu texto e depois ele vai te encaminhar para que nós consigamos adequar isso para a entrega da versão final, ok? Mas, do mais, o seu trabalho ele foi feito com muito comprometimento também, tendo em vista a sua escolha pelo tema e o quanto você se envolveu nessa escolha, né? Você, além de vivenciar o curso de pedagogia, você vivenciou muito a escolha do seu tema de TCC, né? Eu acho que veio de um incômodo seu em relação às suas vivências, e você deixou isso muito claro no trabalho, relatou no trabalho. E só temos que dizer agora que você está aprovadíssimo, então pode comemorar, colocar mais bonequinhos aí de formandos pelos status de WhatsApp, pelos stories. E é isso, foi aprovado. Obrigado. Eu queria fazer só um agradecimento. Queria agradecer a todo mundo, em especial a dona Selmara, que não está aqui, mas por ela eu estou me informando que fez o teste de evolução. Só isso, obrigado. E ela sabe disso, Rodrigo, e ela fez tudo isso porque ela vislumbrava essa possibilidade de transformação, de mudança, de evolução em você, né? Porque eu acho que eu não conhecia uma pessoa que acreditava mais no ser humano do que ela, né? Então é isso. Agora, vou dizer o que eu disse para os outros: colha os frutos, né, da formação que você adquiriu, do compromisso com essa formação, e faça a diferença na educação, que é isso que nós tanto precisamos, e lutamos para isso, ok? Muito bom, Rodrigo. Só orgulho. Só orgulho. Parabéns. Deixa eu encerrar. Obrigado.